vamos falar sobre algumas características das aplicações multimídia. Mas antes disso, eu queria saber de vocês aí como é que tá, se está tudo bem, se nesse ritmo tá bom, ou vocês querem que eu vá mais rápido. Estou falando, repetindo muita conversa, o que é que vocês estão achando aí? Posso acelerar um pouquinho? Beleza, a gente tá um pouquinho atrasado no tempo aqui, tem bastante coisa para falar, então eu vou tentar ser mais sucinto. Isso. Então, nas aplicações multimídia, nos slides aqui, eu trouxe no Kurose também, não me baseei no Kurose. Eu trouxe para a gente, vai comentar sobre três tipos de aplicações. Aí, o streaming de áudio ou vídeo armazenado, que seria o streaming que a gente está mais acostumado a utilizar, né? Quando você escuta o Spotify, ou Netflix, o Prime, etc., né? YouTube, são streaming de vídeo armazenado, né? Tem o stream de vídeo ao vivo, que é quando você participa das lives, né? E tem o VoIP, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho aí sobre cada um deles. Primeiro, tem a questão das propriedades dos vídeos, tá? Uma propriedade, uma característica importante do vídeo. Aplicações de vídeo necessitam de alta taxa de transmissão. Então você precisa de uma rede rápida, você precisa de enlaces de comunicações rápidos para poder dar conta, né, da quantidade de bits que precisam ser transmitidas. Tá? Se você estiver falando de uma videoconferência de baixa qualidade, né, você tem 100 kbps seria adequado. Né? Quando você está falando de filmes de alta qualidade, né, com 4K, resolução 4K, por exemplo, né, então você precisa de uma taxa maior de 3 megabits por segundo. Então, esse exemplozinho aqui é só mostrando para vocês que tem três usuários. Né, o primeiro está acessando fotos do Facebook, a outra está escutando música do MP3, e a outra, e o Vitor aí tá assistindo um vídeo codificado a 2 megabits por segundo. Então, isso aqui seria a taxa de transmissão necessária, né, para rodar, né, cada uma dessas aplicações de forma fluida, de forma correta, né, e essa é a quantidade de bytes que foram transmitidos aproximadamente em 1 hora, em 67 minutos. Então, vejam a diferença de magnitude aqui que existe entre as aplicações. Né? A aplicação de vídeo, ela transmite muito mais bytes do que as outras duas. Né? Então, ela realmente quem estressa, né, as redes de comunicação. Né? E isso é algo preocupante porque a gente vê hoje em dia que tudo que a gente faz praticamente na internet envolve uma hora ou outra transmissões de vídeos, né? Então, vocês podem imaginar que isso é um desafio muito grande para as operadoras de telefonia, né? Porque, assim, para quem está gerando conteúdo, né? Para quem está ali na camada de aplicação, lidando ali com conteúdo, ela não quer se preocupar, ela não se preocupa como esses bytes vão ser transmitidos. Essa transmissão dos bytes é preocupação das operadoras, né? Das operadoras de telefonia e das operadoras das provedoras de serviços de internet, das ISPs, né? Então isso é uma preocupação constante, né, de deixar a rede otimizada para conseguir transmitir essa quantidade imensa de bytes, de bits, né? Então, os vídeos, o que é um vídeo, né? O vídeo nada mais é do que um conjunto de imagens que são sobrepostas, né? Uma dada taxa de frames que a gente chama, né? Então, quando a gente fala, um vídeo tem uma taxa de 24 frames por segundo ou de 30 frames por segundo, né? Essa é a velocidade com que as imagens são apresentadas para o usuário, tá certo? Então, uma imagem é formada por um conjunto de pixels, né? Onde cada um desses pixels
eles têm uma informação de luminosidade, de intensidade de luz e a cor, né? Então, essa informação de se é mais claro, mais escuro, se é preto, se é branco, se é vermelho, se é não sei o quê, né? Essa informação toda do pixel, ela precisa ser codificada em bits, né? Então, quando você tem uma imagem de 100 por 100 pixels, né? Então, você tem 100 vezes 100, isso aí já dá 10 mil pixels, né? Onde 10 mil pixels precisam ser codificados em um número de bits. Então, daí você calcula uma quantidade de bits que precisam ser transmitidos por cada imagem, né? E quando você multiplica isso pela taxa do vídeo, né? Você vê que precisa transmitir continuamente, né, uma quantidade de bits e essa transmissão precisa ser constante, porque uma hora que você gera um vídeo, né, de, sei lá, 5 minutos, né, você precisa transmitir esse arquivo de vídeo, né, para esse arquivo de vídeo ele precisa ser recebido de uma forma correta, né, e isso ser feito um play, né, uma reprodução desse vídeo lá no teu receptor, né, esses bits eles precisam chegar numa velocidade mais ou menos constante, que é a velocidade da própria codificação do vídeo. Tá? E o vídeo ele tem uma característica interessante também, que ele pode ser comprimido. Né? Tem certas propriedades que podem ser aproveitadas do vídeo para você tentar comprimir, para você diminuir a quantidade de bits que você transmite, né? Então, uma das coisas é o que a gente chama de redundância espacial, é quando uma imagem, por exemplo, ela tem muita coisa branca, né, e algum ou outro detalhe, né, naquela imagem, né? Então você consegue reduzir a quantidade de bits. Ou quando você tem uma redundância temporal, ou seja, uma cena de um filme onde os personagens não se movem muito, né? De uma cena para outra, né? De um frame para outro, você pode usar isso aí também para os codecs. Eles utilizam esse tipo de redundância, né? Para comprimir mais e, e você tem um arquivo menor na saída, né? E, além disso, você pode brincar também com a questão da resolução do vídeo. Né? Então, você pode ter vídeos de alta resolução, você pode ter o mesmo vídeo com a resolução menor. Então, você pode criar múltiplas versões do vídeo e tentar fazer isso de forma adaptativa. Né? A gente vai ver depois, existe um protocolo de streaming que faz uso dessas múltiplas versões para poder fazer uma transmissão mais otimizada, dependendo de como é que está o estado da tua rede. E o áudio? Né? O áudio é uma mensagem de voz que você precisa transmitir de forma digital. Né? A gente sabe que o áudio ele é uma variável que ele tem uma natureza analógica, né? Quando a gente está falando da voz ou da música, né? Ele é originalmente representado por um sinal analógico, mas como a gente precisa transmitir isso numa rede digital, né? Uma rede comutada por pacotes, a gente precisa primeiro digitalizar esse áudio para transformar essas amostras desse áudio em bits e esses bits serem colocados dentro de pacotes para serem transmitidos. Então você precisa fazer uma conversão analógico-digital, tá? Essa conversão ela passa por algumas etapas, né? As duas etapas principais. Primeiro, você precisa fazer uma amostragem, ou seja, você pega o seu sinal analógico e pega amostras de tempos em tempos, tá? Essa taxa de amostragem ela não é retirada assim da cartola, não. Existe uma teoria por detrás que determina, dependendo do teu sinal de áudio, né, qual seria uma taxa de amostragem ideal para representar bem aquele teu sinal, tá? Uma vez que você faz a amostragem, depois você precisa fazer a etapa de quantização. O que é que seria uma quantização? É uma espécie de arredondamento que você faz
para transformar essas amostras que você pegou, né, em valores inteiros, tá? Porque uma vez que você transforma para esses valores inteiros, você depois facilmente consegue codificar isso em bits, tá? E aí você gera um fluxo de bits, um conjunto de bits, né, que isso vira como se fosse um arquivo codificado daquela voz, né, ou da música, e aí, dependendo do codec que você usou, e aí esses bits eles vão ser transmitidos pela rede, né. Se a gente estiver falando de um streaming de áudio, né, do Spotify, por exemplo, então aquela música ela foi codificada, ela estava lá guardada no servidor, e esses bits eles precisam ser transmitidos pela internet, né, com uma velocidade mais ou menos constante para permitir que ao você, quando der o play lá no Spotify, você não tenha uma interrupção daquele áudio, né, que ele não se interrompa no meio da música. Né? Então, a rede ela precisa ser capaz de oferecer uma garantia de qualidade de serviço para você ter a certeza, né, a garantia de que esses bits todos vão chegar no momento certo, na hora de você escutar a música. Né? Então, por isso que, por ser uma aplicação de multimídia, né, o atraso aí vai ser tão importante. Né? Você não pode atrasar demais a recepção desses pacotes. Ok, então, aqui falando um pouquinho do vídeo, ó. Se lembra que eu falei da voz e do vídeo, né? Se lembra que eu falei para vocês que existe um certo limite que diz para a gente que se os pacotes chegarem muito atrasados, eles perdem a serventia deles, né? Quando a gente está falando de um serviço de VoIP, por exemplo, um atraso, uma faixa de valores considerado aceitável para o VoIP, entre 150 e 400 milissegundos para o atraso fim a fim. Ou seja, se existirem duas pessoas falando pelo Skype, por exemplo, pelo VoIP, né? Então, desde o momento em que um pacote de voz sai de um dos dispositivos até chegar no outro, ou seja, passando por todo o caminho de comunicação, esse atraso total não deve ultrapassar 400 milissegundos. Né? Preferencialmente, ele deveria ser menor do que 150 milissegundos para você ter uma conversação fluida e de uma boa qualidade, né? Mas se os pacotes começarem a atrasar muito e ultrapassarem esse limite de 400 milissegundos, né, você vai ter uma distorção da voz e as pessoas não vão conseguir entender bem, né, a conversa. Okay? Então, embora o VoIP ele tenha essa limitação é, mais restrita em questão do atraso, né? Já em relação à perda de pacotes, ele não é tão rígido. Você tem uma tolerância à perda, né? Geralmente no vídeo também, né? Quando vocês estão vendo aí meu vídeo na telinha aí do Meet, né? Vocês não vão se importar muito se um pouco dessa imagem tiver distorcida ou se um pouco dessa imagem tiver com pixels estranhos, né? Desde que vocês consigam mais ou menos ver a minha imagem. Então, os serviços de videoconferência de VoIP, eles, eles podem tolerar um pouco de perda, tá certo? Isso não é tão problema. Mas em relação ao atraso, não. O atraso, ele realmente tem um impacto muito grande na qualidade.